Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e estamos de quadro novo, como vocês podem ver, né? Temos uma pessoa muito especial pra mim, pra Deus, pra todos nós, olha só. E hoje vai ser muito, muito, muito bom, não é não, Maicon? É isso aí, hoje promete. Hoje vai prometer. E eu queria que você já se inscrevesse no canal, já ativasse o sininho, já fizesse tudo que tem que fazer, que você já sabe que eu falo todo podcast. Se você não fez ainda, Deus tá vendo, hein? E aí, vamos lá? Vambora? Roda a vinheta! Hoje eu estou com um casal muito abençoado. São meus amigos, pastores. Nossa, bênção de Deus na nossa vida, não é não? Eles são um casal, assim, fenomenal, que tem abençoado muito as nossas vidas e com certeza vai abençoar a vida de vocês também. Então, eu vou mostrar quem é essas pessoas aqui. Bênção pura! Estamos aqui com o João e com a Mônica. Glória a Deus! Obrigada. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, né? Que eu falei, sejam bem-vindas. Eu tô tão acostumada com mulheres, mas... Tá tudo certo, tá tudo certo. João, a gente entende, tá tranquilo. Nós somos estranhos aqui hoje. A gente tá como intruso hoje, né, Maicon? Então tá de boa. Mas tá vai dar bom. Eu queria que vocês falassem, ó. João é pastor da Igreja Lagoinha Osasco, né? Uma igreja maravilhosa. Se você não conhece, está convidadíssimo para ir nos conhecer, não é, amor? Exatamente, ó. Vai lá. E a Mônica também acompanha o João lá no ministério, né? Tem liderado o GC, tá lá ajudando em tudo, não é? A todo vapor. A todo vapor. Tá acompanhando o esposo, olha que legal, né? Isso aí. Quantas coisas o Senhor tem feito na vida de vocês. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho quem é João e depois a Mônica. Quem é a Mônica? Então, na verdade, né, como você mesmo disse, estou pastor na Lagoinha Osasco já há 5 anos, mas eu sou de Tatuí, interior de São Paulo, e em 2016 eu fui para Belo Horizonte fazer o Seminário Teológico Carisma, e desde então eu fiquei na Lagoinha, permaneci em Belo Horizonte, e depois, a convite do pastor Hudson, pastora Renata, eu pude também estar aqui em Osasco, onde hoje eu estou à frente de alguns ministérios, inclusive também do Carisma, né? Além de pastor da igreja, eu também sou professor do seminário, né? A gente tem até uma história para contar sobre isso. É verdade. Mas eu sou professor também do Seminário Teológico Carisma e Deus tem nos dado a graça cada vez mais de aprender sobre ele e ensinar também sobre ele. E eu acho que, se fosse para resumir quem eu sou, cara, eu acho que sou uma pessoa que busca viver na dependência de Deus todos os dias, então não tem muito o que falar, porque todos os dias eu sou transformado e busco me parecer cada vez mais com ele. Então eu costumo brincar bastante assim, Isa, que o João de ontem já não é mais o mesmo de hoje. Então, mas é isso aí, estamos aí, sendo aperfeiçoado a cada dia. Que legal. E ó, dizem que João é um dos melhores professores que já se viu. Isso aí é a amizade de você. É verdade, esse bilhete, hein? E você, Mônica, quem é a Mônica? Conta um pouquinho, pessoal. Eu sempre começo, né, falando que eu sou filha de Deus, sou filha amada de Deus. Eu nasci em Santa Catarina, logo após os 4 anos de idade, minha mãe se mudou comigo para Curitiba, e aí tem toda uma história do porquê, que eu já contei no podcast. E aí, se você não viu, assiste lá. Assiste. E aí, após isso, eu fiquei em Curitiba e vim para São Paulo com 18 anos de idade. Também comecei ministério em outra igreja, depois fui para Lagoinha Alphaville e hoje estou com meu marido na Lagoinha Osasco. Olha só. Glória a Deus, Deus é bom, né? Deus foi bom. Glória a Deus por isso. Amém, Pai. E eu queria que vocês começassem, né, pra gente já adiantando, contando como começou essa história, né, não? Porque eu sei a história, eu quero que vocês compartilhem pra galerinha, porque tem gente que não sabe, né? Na verdade, sim, para começar essa história, é importante ressaltar que existe uma frase no Carisma, eu fazendo merchan do Carisma o tempo todo, né? Mas é porque não tem como. Mas faça o Carisma. Faça o Carisma, inclusive... Todo mundo que faz Carisma vamos abrir fala do Carisma. Inscrições. Mas assim, a gente fala assim, o Carisma casa pessoas. E isso é uma verdade, porque eu conheci a Mônica no Carisma. Então foi muito interessante, porque na verdade eu consigo ver as mãos de Deus em todas as coisas, porque não era para eu estar aqui em Alphaville dando aula. Eu lembro perfeitamente do dia em que a pastora Raquel ela mandou o convite para que eu pudesse lecionar aqui
em Alphaville e eu tava... Matéria de crescimento espiritual e eu tava na academia, cara. Nunca mais a Mônica vai esquecer essa matéria. Não. Melhor matéria do carisma. E eu lembro que eu tava na academia, meu celular tocou a mensagem dela e eu fiquei meio assim... aceito, não aceito, eu tava vindo de uma rotina de aula bem cansativa. Também tem a questão assim, né? É uma coisa você dar aula em algumas unidades e é legal, mas eu ia dar aula, a pastora Raquel foi minha professora no carisma, então assim, agora eu ia dar aula aqui, como que ia ser isso, né? Uma unidade grande e tudo mais. Daí eu fiquei assim, aceito ou não aceito? Eu conversei com uma amiga minha na hora e falei, fui chamado para dar aula ali no carisma em Alphaville, mas eu acho que eu não vou aceitar não. E ela disse, eu lembro que ela falou assim, aceita, vai que você encontra a mulher da sua vida, né? Olha só. Ali ela foi profético, hein? Profético. Na minha vida. E eu vim então dar aula no carisma, sem pretensão alguma. Eu só brinquei com ela, falei, então debaixo das palavras eu vou. Mas é claro que não tinha essa pretensão, né? De conhecer alguém ou até mesmo me relacionar com alguém. E é interessante que eu dei aula segunda e quarta, tranquilo, e no sábado eu tava, 9 horas da manhã começa a aula, e eu tava na porta ali do carisma esperando a aula começar, chega a Mônica, né, toda maquiada, de salto, bolsa, e não sei o que lá, toda patricinha dela, né? Uma Barbie, gente. Eu tinha compromisso depois, tem que ir arrumada, né, já ia direto. Eu lembro que na hora eu pensei assim, ó, eu falei, nossa, é pra essas patricinhas que eu vou dar aula, né, porque tipo assim, de segunda e quarta aula de boa, daí ela chegou 9 horas da manhã, toda maquiada, toda produzida. Eu falei, cara, sério que eu vou dar aula para essas patricinhas? Eu comecei a ministrar aula e a Mônica chorava. Cara, o tempo todo a Mônica chorando, sem parar. E aquilo me chamou a atenção, de certa forma, né? Porque eu tava ministrando na aula como em qualquer outro lugar e ela chorava. E daí beleza, e isso me marcou. Então eu sabia quem era ela, exatamente por vê-la chorando na minha aula. Mas a gente até ali então... me mostrando pra ele, entendeu? Mordeu a língua. Ali, né? Essas patricinhas e hoje casada aqui, ó. Tá vendo como a gente morde a língua? Porque até dizem então... que o peixe morre pela boca. É verdade. Mas até então eu não tinha tido contato com ela. E em sala de aula, muito menos. E daí eu cheguei em casa e abri o Instagram. Quem que tinha me seguido? Mônica Fernandes. Gente, mas eu não segui de volta. Eu olhei e pensei, nossa, homem de Deus de verdade. Ele contava cada testemunho realmente, nesse tempo que eu passei com ele, conheci, verídicos. E eu olho e falo assim, gente, ele é um homem de Deus de verdade. Porque nessa caminhada já conheci muitas pessoas, muitos homens, e alguns homens que dizem ser cristãos, mas acabava que na vida a gente via que não era bem assim, que era diferente, que falava como agia e tudo mais. E ele, não, tipo, eu olhei e senti algo diferente. Falei, cara, um homem de Deus de verdade. Eu quero ver o conteúdo dele, porque os testemunhos dele são incríveis. É, tipo, muito de Deus, assim, e a gente quer conhecer mais, né? Aí eu fui seguir ele pra conhecer mais a vida dele. Ela só seguiu pra poder ver o seu conteúdo. E pra ver se era solteiro também, né? Claro, né? Com certeza. E eu não segui de volta. Eu mostrei pra uma amiga. Eu falei, amiga, olha esse professor aqui, parece um homem de Deus de verdade. Você já viu? Aí ela virou pra mim e falou assim, amiga, e aí? Legal, né? Você conheceu ele? Eu falei, amiga, acabei de ter aula, calma. Ninguém sabia disso. Aí, ó. Foi bem interessante, porque eu abri o Instagram, eu reconheci quem era, a menina que ficou chorando na minha aula. Só que eu pensei assim, cara, eu não vou seguir de volta por vários motivos, assim. Eu sempre tentei me resguardar em alguns aspectos e também não tinha por que eu seguir de volta, porque na minha mente, na minha cabeça, assim, ó, dei aula pra ela, acabou o contato, glória a Deus, né? Vou seguir minha vida em Osasco, era em Alphaville, a gente nunca vai se ver mais, ou então vai conversar. E até que um dia ela compartilhou uma publicação minha, e eu falei assim, cara, tá, legal. Eu segui de volta. Eu falei, vou seguir de volta. E ali a gente começou a conversar bastante pelo Instagram, e foi bem interessante. Eu tirava todas as minhas dúvidas de aula. Perguntava tudo, tirei as dúvidas. Você tinha um professor particular ali, né? Eu tinha, adorei. Era tudo que eu mais queria. Sempre fui muito curiosa em aprender. E aí ele também ama ensinar, mestre, né? Aí ele ama ensinar e tava ali ensinando e foi muito bom. A gente falava todos os dias. E o mais legal disso, isso é muito legal a gente frisar, porque sem ser intencional, mas algo que ele fez, ele orou. Tipo, a gente conversou um dia e tal, e antes da boa noite ele orou, desejando que a minha semana fosse muito boa. E no dia seguinte a gente conversou de novo e eu orei
em relação à semana dele. E assim foi indo desde o início. Todo dia a gente orava um pela vida do outro, desejando bênçãos e tudo mais. Até por que áudio mesmo, assim, não era nem por ligação, era por áudio mesmo. Ele dizia que ele não gostava de ligar e falar com ninguém. Até que um dia eu liguei pra ele e ele me atendeu depois disso. Todo dia ele me ligava. Não, a primeira vez eu rejeitei. A primeira vez eu não atendi por causa do horário. Ele é homem difícil. Ele é homem difícil. Na verdade, o que acontece? Teve uma vez que ela me ligou, eu falei pra ela assim, eu queria falar alguma coisa pra ela. Já tava nessa fase um pouquinho mais avançada da amizade, indo mais intencionalmente pro namoro. E ela falou assim, vou te ligar, só que era muito tarde da noite. E daí eu falei assim, cara, não liga. Por quê? Porque na minha mente, eu acho que assim, é muito arriscado eu atender um telefonema de madrugada, ficar conversando com uma menina de madrugada que eu ainda não conhecia direito, não sabia as intenções ou coisa do tipo. Então eu fiquei pensando assim, cara, e se eu... Olha a minha mente, né? Minha mente super frutífera, assim. E se eu atendo ela, fico de madrugada, ela tira print, posta, tipo, o professor de carisma. Já pensou todo falando, caminho, né? Falando até de madrugada comigo e etc e tal. Tipo, eu falei, eu preciso me resguardar, porque eu entendi, eu sempre soube aquilo que Deus tinha confiado na minha mão, o ministério que Deus tinha confiado e o meu chamado. Então é sempre assim, óbvio que se eu vi alguém interessante, tinha o interesse, né? A gente é homem, não posso também ser hipócrita, mas eu sempre tentei guardar muito meu coração e saber aonde eu estava pisando e aonde não, exatamente por entender do tamanho do chamado que Deus confiou a mim e do tamanho da responsabilidade que né? E isso é bom também porque você num cargo de visibilidade, né? A gente que é pastor em si, as pessoas olham muito pra gente. Exatamente. Então a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Vocês falaram aí um pouquinho de como que era a relação de vocês no começo, né? A nossa já era por ligação, né, amor? Já. A gente ficava ligando, falando assim, altas horas, e ela na Colômbia, eu aqui no Brasil, né? Um fuso horário errado, ele ficava até 4 horas da manhã esperando pra falar com ele. Era uma luta. Era uma luta. Mas tem que ter cuidado mesmo. Você é pastor há quanto tempo? Eu sou pastor há 6 anos. Então já tava, né, pastoreando, já tava na igreja. Já. Então eu sempre tentei me resguardar bastante. O João, ele teve esse encontro com Deus com 18 anos de idade, né, amor? Com 18 anos de idade. E desde lá ele resolveu esperar em Deus. Largou tudo, Uau. Isso. Realmente... exatamente. Eu me relacionei com algumas pessoas no meio do caminho, mas assim, eu sempre, desses 13 anos, principalmente na área sexual mesmo, eu sempre me mantive ali firme em Deus, porque eu sabia que uma escorregada que a gente der pode ser queda na certa, né? Então eu lembro que uma das coisas que eu falei com a Mônica foi exatamente isso. Falar, quase 13 anos já esperando em Deus. Então, assim, só depois do casamento, a gente partilhava dessas mesmas ideias, né, e dessas conversas. Porque, às vezes, a pessoa fala, é cristão, mas nem todo mundo que se denomina cristão realmente é. Então, tem que tomar cuidado. Mas aí, já aproveitando esse gancho, João, como que foi esse processo da espera e de se resguardar? Porque a gente sabe que nós, como casais cristãos, né, por mais que a gente saiba que a gente precisa se guardar, no meio do caminho é muito difícil, né? Porque aquela luta do espírito com a carne, como que foi? O que vocês fizeram? Táticas, exatamente. Vamos falar. Então assim, primeiro o que eu quero falar é o seguinte, tá? Quando a gente fala sobre tempo de espera, até esses dias fizeram uma pergunta também no Instagram sobre como eu tinha lidado com o tempo de espera. Eu brinco que o crente, ele costuma romantizar o tempo de espera, né? Porque a gente fala, tem que esperar no Senhor, nós precisamos aprender a esperar, e realmente nós precisamos aprender a esperar em Deus. Agora, eu acho que a gente precisa ser realista de falar que o tempo de espera, ele pode ser doloroso. O tempo de espera, muitas vezes, ele pode ser frustrante. Então, antes mesmo, né, quando ainda solteiro, eu tinha momentos que eu estava super bem comigo mesmo e com Deus, e tipo, eu confio em Deus, Deus vai cuidar de tudo. Um dia eu vou casar, um dia eu vou ter minha família, e Deus vai colocar a pessoa certa no meu caminho. Como tinha dias desesperador, que eu falava, Deus, apressa-te, vamos lá, Senhor. E aí? Quando que vai acontecer? Principalmente porque eu comecei a ver amigos casando, tendo filho. Eu falava, Deus, e eu? Lembra-te de mim, ó Deus. E o ministério, né, muito precisa, né? Cara, e principalmente isso. Tinha uma pressão, havia uma pressão muito grande, até mesmo da igreja. Tipo, e aí, pastor, quando vai casar? E isso e aquilo, porque sempre teve essa ideia do pastor casado, com família, né? Pra ele ter o respeito. E eu louvo a Deus muito pelos meus pastores que nunca me deixaram também cair nessa pressão, ou nunca me pressionaram por conta disso. Então, esse tempo de espera, ainda solteiro, foi bem... turbulento, momentos bons, tranquilos, que eu tava assim, cara, tô de boa, como teve momentos também que eu tinha crises, que eu falava, Deus, e aí? Quando, né? Como que vai ser? Como que vai acontecer?
E depois que eu conheci a Mônica e a gente começou a avançar, igual você perguntou, cara, a gente teve momentos assim que a gente, principalmente mais perto do casamento, que a gente falou assim, ó, a gente não pode mais se beijar. A gente teve que sentar numa mesa... Cortou total. Olhar na cara um do outro e falar, cara, não dá. Sabe por quê? Porque a gente ainda não é anjo, cara. Ninguém é anjo aqui. A gente tem desejo, a gente tem vontade. E você não escolhe alguém que você não tem atração pra você se relacionar, pra você casar. Então, é óbvio que, além de você se apaixonar pela pessoa, né, pelo coração e tudo mais, você tem a atração. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, quando a gente viu que estava começando ali a ficar perigoso demais, a gente sentou e falou, cara, o que a gente pode fazer para evitar? Então, a gente não vai mais nos beijar, beleza? Beleza, eu acho que foi isso, essa foi a decisão que a gente tomou, né, amor, na época, para tentar realmente, assim, se resguardar, e deu certo, pra glória de Deus, deu certo. Então, a gente começou, principalmente mais perto do casamento mesmo, que daí tem aquele sentimento assim, já vou casar mesmo, então. né? Daqui a pouco a gente já vai estar junto, e eu louvo a Deus, assim, pela vida da Mônica também, porque muitas vezes ela lembrava, tipo assim, cara, olha quem a gente é em Deus, não, parou, chega, né? Quando esquentava um pouco mais, acabou. Chega, vai embora. É igual esses dias minha mãe mandou uma mensagem, né? É uma ligação, na verdade, né? Tava eu e ela, falou, não sei se foi com ela ou se foi comigo. Sei que ela falou, vocês estão quase cruzando a linha de chegada, então se atentem, né? Bom lembrar disso, de verdade. Acho que fez total diferença pra gente ter nossos pastores com a gente também, nos lembrando. Nossos pastores sempre nos aconselharam. Ruth falava assim, se você cair, não vou passar pano, não. Olha só, deixa claro. Ele falava, não fiquem sozinhos, ninguém vai dormir na casa de ninguém, vigiem, vocês estão quase casando. Então, essas coisas foram muito importantes. E diferente do João, desde que eu tive o encontro com Deus, porque eu cresci na igreja, mas que eu realmente tive o encontro com Deus e mudou toda a minha vida, tem menos tempo do que o João, né? O João tá 18 anos, amor? 18 mais 19 anos por aí, né? O quê? Que você se converteu? Não, 14 anos. 14, ó. Ela querendo me deixar mais velho, gente. Mas pra mim era menos tempo. Mas assim que eu tive esse encontro com Deus, eu namorava na época. Aos olhos do mundo era um namoro incrível. Nossa, minha sogra me amava, ele era um guri incrível e tal. Aos olhos do mundo. Mas era muita festa, muita bebida, muitas coisas que não convinham mais pra mim, né? Assim que eu tive esse encontro com Deus. E aí eu lembro como o discipulado faz diferença na nossa vida, né? Eu lembro que eu entreguei minha vida pra Jesus e a Jéssica começou a me discipular. Não era o primeiro discipulado da cartilha que teria que ser, mas por uma direção de Deus ela foi falar sobre santidade, sobre namoro santo. E aquilo entrou no meu coração de uma forma tão incrível que eu falei, eu quero viver isso. Eu quero guardar... Eu entendi que o meu templo era templo do Espírito Santo. Eu falei, eu quero me guardar pro meu marido, porque tudo se fez novo. E agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu vou viver isso agora. Eu quero ter relação só depois do casamento. E aí, pra eu terminar com o guri, falar pro guri que eu não queria mais nada. Da noite pro dia eu decidi isso. E eu falei, não quero mais. Aí fui, conversei com meus discipuladores, conversei com ele. E aí eu acabei rompendo esse namoro e falei, agora eu vou realmente esperar em Deus. Então eu acredito que assim, eu fiz propósito. Aí conheci uma pessoa, aí pedia pra Deus revelar o coração, entendi que não era o tempo. E aí, sempre conhecendo, assim, tentava não me envolver, não beijar, se realmente conhecer antes a pessoa, porque a gente acaba se envolvendo fisicamente e a gente pula processos. Então, nesse tempo de espera, foi algo muito importante, assim, porque eu falei, eu vou conhecer sem ter intimidade, sem beijar, realmente conhecer o coração da pessoa. Isso é muito bom e a gente precisa trazer um pouco mais isso, né? E exercer e fazer isso, né? Pra não pular esses processos. E aí, numa dessas, de eu conhecer e tal, conheci uma pessoa e que entristeceu muito meu coração, porque eu imaginava que era um homem de Deus, de verdade, e acabei vendo coisas e passando por situações que não eram muito legais. Nisso estremeci um pouco, mas desde sempre, como o João falou, né, não vamos romantizar o tempo de espera. Mas aí, passado isso, eu fiz um propósito com Deus, que eu não ia namorar mais ninguém, ia ficar 1 ano sozinha. E assim foi, eu fiquei 1 ano sem conhecer ninguém, sem realmente querer ninguém, sem me envolver com ninguém, e esperando em Deus mesmo, e orando.
E aí foi nesse tempo, um pouco antes de dar um ano que eu conheci o João. Assim, eu me abria pra conhecer pessoas, amizade mesmo. Mas sem me envolver emocionalmente mesmo, de orar junto, né? Nossa, e inclusive ela falou que ela ficou 1 ano e eu fiz esse propósito também por causa da Mônica. Pra quem não sabe, por causa da Mônica. A gente teve uma conversa e a Mônica falou, olha, eu tô fazendo isso daqui. E apareceu uma pessoa aqui, mas eu tô sentindo que hein? Começou a falar. Só que, foi bem na época que ela já tava conhecendo o João, né? Fazia pouco tempo, né? E ela me incentivou a fazer esse propósito também, né? E quanto é importante a gente entregar o tempo pro Senhor, né? Quem é solteiro, ele tem um tempo, assim, que dá pra fazer tantas coisas na obra de Deus, né? Verdade. Quando você é casado, isso tudo muda, não é? Com certeza. Inclusive, a gente até se conheceu nessa espera também, né? Gente, conselho do dia. O resumo do podcast. Faça 1 ano de propósito. Que essa resposta... Brincadeira. Mas sabe o que é interessante, Isa? Trazendo um pouquinho mais pro espiritual mesmo. Você falou algo muito interessante, que os solteiros, ele tem mais tempo para cuidar das coisas do Senhor. É exatamente, eu acho que aonde a gente deve investir o nosso coração enquanto solteiro, cuidando das coisas de Deus. Eu brinco que, quando eu vou contar o meu testemunho com a Mônica, né? Eu brinco que eu fui como Davi. Davi, um dia, ele estava tranquilo e o seu pai mandou ele fazer o quê? Levar comida para os seus irmãos, servir os seus irmãos. E Davi foi servir, fazer algo rotineiro, algo que já era da sua rotina. E quando ele chega lá, ele se depara com um gigante afrontando o exército, né, ali de Israel, e ele então toma aquele posicionamento debaixo do conhecimento de quem Deus era na vida dele, ele enfrenta esse gigante e tudo muda na vida dele a partir dali, mas era um dia comum. Talvez ele saiu da casa dele sem expectativa nenhuma, só para servir os seus irmãos e nada mais do que isso. E daí aquilo que era para ser comum se tornou algo extraordinário na vida de Davi. E quando nós vamos ver também, né, a própria Rebeca, quando o servo de Abraão manda buscar a Rebeca para Isaac, o que ela estava fazendo? Servindo o tempo todo. E ela tinha um coração de servo, disponibilidade de servir. Eu acredito que a chave, muitas vezes, para que a gente aprenda a esperar e descansar o nosso coração, está em investir tempo e servir nas coisas de Deus. E tu falou algo aí que eu lembrei de como eles se conheceram também, né? Foi muito isso que o João falou, servindo. Olha que incrível, João servindo. Conta aí. Então, eu conheci ele quando Deus me chamou para ter um tempo em missão e tal, e foi algo assim, surreal, e eu não queria ter nada com ele, porque quando eu conheci ele, eu falei assim, não, eu tô no propósito, a gente mergulha tanto no propósito, em servir, que quando acaba Deus trazendo alguma pessoa, você fala assim, não, eu tô servindo, aí Deus tem que vir falar, Deus tem que vir falar, entendeu, e confirmar no coração. E o Michael, eu lembro que tu me contou, né, que o Michael orou, que você falou que não queria e tal, daí no aeroporto, Deus usou da vida de uma pessoa que estava lá, né, trabalhando pra falar contigo, e ele contou, conta aí, que você orou, né? E aí, o que acontece? Ela tava indo pra missão, pra Colômbia, né? Eu sabia que, como ela ia para outro país, né, tipo assim, e tava no propósito, não fazia sentido também a gente ficar conversando todo dia com a equipe lá, servindo, né? Então imagina, ela um telefone lá na Colômbia todo dia conversando comigo. E nem pode, tá? Quem faz CETED não pode entrar em relacionamento. Exato. Então eu falei, Senhor, eu sei que ela tá num propósito, então eu fui bem claro com o Senhor. Eu falei, Senhor, se é da tua vontade, que o Senhor venha falar com ela, porque eu já sei o que eu quero. Então agora o Senhor fala com ela. Porque ela tá num propósito, ela tá indo pra missão, então eu já ia dar esse braço pra trás. Então, se fosse algo de Deus, o Senhor ia falar. Então, ela no aeroporto lá, Deus usou uma presbiteriana, gerente da Latam. Deus movendo. Presbiteriana. Nada contra os presbiterianos, óbvio, mas ela foi usada assim de uma forma Falou bem pentecostal. Falou assim, eu tô confirmando na primeira ela falou assim, eu tô te vendo vestida de noiva, moça. Não sei o que é, tô vendo você vestida de noiva. Aí eu fiquei, tá. Já fiquei assim, né? Eu falei, tá. Ela falou assim, e Deus tá mandando te dizer que tá confirmando um relacionamento. Não é pra você encerrar aquilo que você tá querendo fazer. E eu tava com uma mensagem pronta no meu celular pra falar assim, então, muito legal te conhecer. Foi muito Deus. Porque senão não ia ficar. Mas olha a importância disso. A gente muitas vezes quer pela nossa força, né? Não, eu vou falar com ela, eu vou insistir. Mas foi o momento que tu orou, tu entregou pro Senhor. A gente precisa realmente ter nossa vida pautada na oração, né? Com certeza. Às vezes a gente tá ali desesperado, eu quero ela, eu quero conhecer ela.
a gente precisa orar e entregar tudo aos pés do Senhor, entregar esse relacionamento, entregar as nossas vontades, né? Porque senão passa a ser a nossa vontade, não é de Deus. Não, Senhor, eu quero essa vontade na minha vida, mas eu vou fazer isso do jeito que eu quero. Não, seja feita, realmente entrego pra ti, né, Senhor? Eu vejo muito que é o que tu fez. Foi. E quando a gente vai falar de relacionamento que eu lembrei agora, a gente não pode deixar cair pela carência, né? Porque nós somos carentes. Eu acho que é um dos fatores assim, mais desafiadores desse momento de espera é essa questão da carência. Teve até uma pergunta que foi sobre isso, né? Que, assim, a gente abriu para o pessoal perguntar, gente, durante, né, pelo Instagram e tal, e o pessoal perguntou, e uma das perguntas era justamente essa: como você ter essa leveza, zerar essa ansiedade durante esse período de espera, né? Então, é uma coisa que o pastor João falou, né? É servindo. Mergulhando, vai fazer carisma, vai fazer missão, serve em todos os cultos, esteja na igreja, vai para todos os GCs que você puder. É estar mesmo com pessoas o tempo todo ali, servindo ao Senhor, que eu acho que você consegue aliviar esse momento de carência. Mas assim, com o coração aberto para servir, que tem gente que já vai na intencionalidade de conhecer alguém, né? O segredo também é esquecer, né? Porque quanto mais as pessoas querem ter um relacionamento, menos aparece, menos acontece. Quando você esquece, aí vem algo de Deus, né? Mais um conselho, antes de entrar para outra pergunta aqui, que fizeram várias, tá? Fizeram várias perguntas pra vocês. Seguidores aqui, se apresentando, obrigado. Eu queria que seguidores vocês ouça ela também representaram. É verdade. Qual é o caminho, né, pra quem tá noivo, namorando? O que fazer nesse tempo, né? O que vocês aconselham a fazer? Tipo, conhecer. Leiam a Bíblia, mas tipo assim, pra não pecar, não cair mesmo, sabe? Porque é muito difícil. Tem muita gente que pergunta, mas o que eu faço? Eu não consigo. Qual que seria o caminho? Isa, é interessante você falar sobre isso, porque até eu falo, né, no curso de noivos da igreja, eu até comentei sobre isso. Existe um mecanismo de defesa que a gente usa muitas vezes, que é a fantasia. A gente fala assim, quando tal coisa acontecer, eu vou mudar. Quando eu casar, eu vou criar uma rotina. Quando eu tiver um filho, eu vou ler a Bíblia com ele e tudo mais, né? E eu falo assim que isso é uma fantasia, porque se você não se posiciona agora, você não vai se posicionar quando acontecer. Então eu acho que um segredo, seja no namoro, seja no noivado, até mesmo no início do casamento, primeiro, tenha o seu relacionamento pautado em Deus. Né? Tenha tempo de devocional, tempo de leitura da palavra, não abra mão da oração. Mas a gente não tem tempo. Eu e a Mônica, a gente mandava áudio, igual eu falei, na oração. Porque às vezes a rotina mesmo não batia, né? Eu dormia mais cedo, ou ela dormia mais cedo. Então a gente sempre mandava. Às vezes ia ouvir a oração no outro dia, quando acordava, mas não abria mão de fazer isso, né? De orar, de ler a Bíblia junto, de conversar sobre as coisas de Deus, sobre o propósito, e também ter tempo de conversa, porque às vezes a gente está tão empolgado e apaixonado que a gente esquece de ter conversas pontuais. Então, abrir o seu coração mesmo, sabe? Falar dos seus defeitos, falar dos seus traumas, falar daquilo que pode ser um incômodo para a pessoa e até para você mesmo, que está tentando mudar, porque às vezes a gente quer mascarar os nossos defeitos nessa fase do relacionamento, só que ninguém consegue sustentar um personagem ou uma máscara por muito tempo. Então acho que você tem que ser vulnerável. De você conhecer a pessoa sem se envolver, porque quando você se envolve fisicamente, você acaba mascarando, e quando você tá ali aberto, tá só realmente conhecendo, você coloca os seus defeitos, você fala o que você gosta, o que você não gosta, os seus problemas, mas eu acho que isso faz toda a diferença. E criar essa rotina mesmo, de orar junto, de ler a Bíblia junto, de cultuar junto, eu acho que isso faz toda a diferença, porque isso você leva pro casamento depois. Evitar ficar sozinho também, né? Muito. Não, a Bíblia fala que a gente precisa fugir da aparência do mal, né? E até meio que eu lembro, e é um assunto delicado, é uma coisa delicada, porque quando eu comecei a namorar, igual eu disse pra vocês, mais próximo do noivado, principalmente, a gente acaba esquecendo desses princípios de fugir da aparência do mal, de evitar ficar sozinho, que não é legal, né, ficar muito tempo junto. Então, assim, é ter o coração realmente centrado na palavra e na oração, no relacionamento com Deus, e ter pessoas do lado também. Ter pessoas que você chega, eu lembro que muitas vezes eu chegava pro meu pastor mesmo, pro Hudson, até para amigos próximos, falar, cara, eu tô segurando o máximo que eu posso, mas tô ali, sabe? Tipo, e daí, não, João, e me lembravam, acho que o poder da amizade, do discipulado, está em você ter pessoas que te lembrem quem você é em Deus.
Então fala assim, cara, olha o seu chamado, olha o que você construiu até aqui, olha o que Deus tem feito na sua vida, não perde isso, não escorrega, não, né, fuja realmente. Tem pessoas que olham no seu olho e falam assim, cara, lembra de quem você é, que você pode ser vulnerável falando das suas fraquezas e a pessoa não vai te julgar, pelo contrário, ela vai te lembrar a sua identidade em Deus. Acho que esse é um segredo também bem pontual. Forte, né? E assim, falando um pouco sobre a relação de vocês depois de casados, né? A gente sabe que tem muitos desafios, né? Um deles é a convivência, né? Porque são duas pessoas diferentes, com cultura diferente, educação diferente, que agora estão numa mesma casa, então muitas vezes o caos acontece. Então, assim, até perguntaram também sobre isso, como para vocês é lidar com essa diferença de personalidades? Eu não sei qual é a linguagem de amor do João, qual a da Mônica, vocês compartilhem um pouco sobre essa questão de personalidade. E aí, meu amor? Pode responder. Responda. Fala. Não, acho que assim, é porque é muito complicado isso. Todo ser humano ele tem atrito. Sim. Fato, né? É porque, igual você disse mesmo, Michael, a gente tem criação diferente, linguagem de amor diferente, rotina diferente. De repente você vai conviver com a pessoa. Mas é porque, pra mim, é muito difícil falar sobre isso. Porque eu e a Mônica, a gente quase não teve dificuldade nessa questão de rotina ou de, né, de convivência. A gente já alinhou muito bem isso antes. Por exemplo, o horário que eu gosto de acordar, como que é, o horário que eu durmo. Então ele já foi se acostumando. Às vezes a gente conversava muito sobre isso, em questão de, amor, vamos dormir um pouco mais cedo hoje, e eu cedia de um lado e ele de outro. Então acho que isso a gente tem exercitado muito bem, assim, né? De um ceder, o outro ceder, a gente pedir perdão. Eu acho que isso faz toda a diferença realmente. E assim, na época do noivado, a gente sempre foi muito vulnerável, igual eu tô falando, nos diálogos, nas conversas. A gente tinha altas conversas, a gente usava um termo falando assim, ó, vamos alinhar a expectativa. Porque, na verdade, a frustração ou então o conflito, ele vem de uma expectativa não correspondida que você deposita sobre a pessoa. Mas a pessoa não tem a obrigação de suprir a sua expectativa, principalmente se você não comunicou ela qual é a sua expectativa. E o óbvio, ele precisa ser dito. Porque hoje eu vejo muitos casais, até de namorados, noivos e casados, né, assim, tendo conflitos e dificuldades no relacionamento, porque ele deveria saber o que eu gosto. Ela deveria ter essa postura. E a gente não é obrigado a saber o que o outro está sentindo ou não, se não for dito. Então, eu sempre falo isso até nas minhas aulas de relacionamento interpessoal, que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, a gente sempre conversou muito sobre isso. Por exemplo, eu era muito apegado à limpeza de casa. Eu tinha uma rotina de limpeza, de limpar e lavava meu banheiro 2, 3 vezes por semana. Quase um toque, né? Era um toque. Solteiro, né? Eu tinha que gastar meu tempo em alguma coisa. Então era com as coisas do Senhor, da igreja, mas em casa também, quando ele chegava, não precisava, vou limpar então a casa, né? Era madrugada. Doideira. E a Mônica, quando eu conheci ela falava pra mim assim, não tem aptidão pra ser dona de casa. Nessa questão de ficar limpando, de ficar lavando, eu prefiro pagar, eu prefiro investir nisso, em alguém pra limpar a casa, do que eu gastar meu tempo nisso. Não gosto, não tenho aptidão. Então no começo do casamento, e eu falava pra ela assim, não, eu não quero pagar ninguém, eu não acho necessário, porque só nós dois a gente consegue fazer. E daí eu lembro que quando eu chegava em casa, às vezes, e a louça ainda tava lá, eu dava aquele boom, tipo, de vontade de ficar frustrado, talvez, ou até ficar irritado com ela, mas daí eu me lembrava, eu não me casei enganado. Ela nunca falou pra mim, não, quando a gente casar eu vou mudar. Ela sempre falou assim, ela sempre deixou claro, não gosto de fazer. Então, daí eu lembrava isso, falava, não, foi alinhado. Até que a gente sentou, não, então vamos pagar alguém para estar semanal, para ajudar a gente, para, né, aliviar a rotina. E hoje a Mônica também, às vezes eu falo, tô saindo, lava a louça, amor. E ela também agora pegou a mania, né? Às vezes ela briga comigo. A gente tem um grupo no WhatsApp, Reclame Aqui. Legal, muito legal. Porque às vezes eu deixo as coisas esparramadas em casa, então, né? Porque assim, Deus é bom, né? E a gente ora. E eu tenho orado muito, porque eu quero realmente ter mais aptidão em ajudar na casa, em organizar as coisas e tudo mais. E Deus tem despertado isso nesse tempo. Depois de 8 meses, Deus tem despertado isso. Foi muita oração. Glória a Deus. Muita oração dele e minha. E eu tô agora... comecei a gostar de limpar a casa, então eu quero toda a louça lavada, e a gente combinou, então um lava, o outro seca, o outro guarda, a gente, sei lá, passa o pano, o outro vai, porque a moça vai uma vez por semana na nossa casa. Então a gente tá um ajudando o outro, né? E aí, esses tempos eu até
comentei pro João, falei, amor, agora eu tô amando limpar a casa, eu tô gostando. E aí ele deixava as coisas esparramadas, eu comecei a me incomodar. Pra você ver como é que Deus faz. Mudou. Né? Deus é bom, cara. Deus é bom. Mas eu acho que é isso. Por isso que a gente não teve tanta dificuldade de rotina. Todo mundo pergunta, e aí, como tá o casamento? Essa fase, tá sendo difícil, porque o primeiro ano sempre dá muito conflito. E eu acho que, graças a Deus, assim, a gente não pode testemunhar disso, porque a gente sempre teve muita comunicação. Tem dias que eu acho que o Michael vai poder me entender, e você que é homem também vai poder me entender melhor. Tem dias que eu quero chegar em casa, eu não quero falar. Eu quero ficar quieto. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas eu tô com a cabeça cheia, eu quero chegar, ficar no celular, ou então ficar na TV só mudando de canal. E ficar na caixa do nada. Na caixa do nada, como diz o pastor Cláudio Duarte, ele fala isso, né? E ficar ali só zapeando de canal, ou deitar na rede lá e ficar quieto na minha. E a Mônica entendeu isso também, esse meu espaço. Então, o que aconteceu? Não aconteceu nada, só quero ficar quieto. Ok, então tá tranquilo. É importante, né, entender o espaço um do outro, entender as formas que eles, né, demonstram amor também. A gente tem aprendido. É difícil, mas a gente consegue, né? Mas eu tava pensando aqui, eu acho que é algo que eu aprendi dentro do relacionamento, que eu acho que foi a maior dificuldade, é que eu percebi que eu era orgulhosa. Pra eu pedir perdão, digamos, eu errei e reconhecer e pedir perdão, eu tinha facilidade. Mas eu percebi que dentro do relacionamento, no casamento, eu já ficava mais emburrada, bem mimada. E eu acho, e a gente fala muito, né, sobre pecar, porque sexo fora do casamento é pecado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque dentro do relacionamento, exatamente, tem outros pecados. E a gente hoje até olha e fala, não tem lugar para orgulho no nosso relacionamento, na nossa casa, porque a gente tem que tomar cuidado também nessa parte de pós-casado, o que a gente também não tá de acordo com o que Deus nos ensinou, né, que Ele tem trazido. E realmente, o João falou algo, né, na questão de amar mais a Deus do que o pecado. A gente precisa entender, quando a gente ama mais a Deus do que o pecado, a gente começa a colocar nesse lugar, porque a gente começa a seguir o mandamento. E é como amar um ao outro. Quando a gente ama alguém mesmo de verdade, a gente se diminui pro outro caber em nós e vice-versa. E aí se torna um relacionamento muito mais saudável e tranquilo. Eu acho que isso faz toda a diferença no relacionamento. Verdade, é entender que tem que ceder, né? Exatamente. Sempre um precisa Cara, ceder. sempre. E graças a Deus, assim, a Mônica fala que ela tinha problema com orgulho. Eu já sou o contrário. Zero. Eu tenho preguiça de ficar discutindo coisinha boba, sabe? Então eu falei, eu errei, tá bom então, me perdoa, vem aqui, vamos lá, vamos deitar, vamos dormir. E às vezes ele tava certo, e da outra face, literalmente, sabe? Ele tava certo, ele me pedia perdão. E se a gente for ver realmente na Bíblia, é isso que a gente tem que fazer, né? Mesmo a gente achando que tá certo ou estando certo, pedir perdão. Porque esse perdão quebra tudo o que às vezes Satanás vai querer construir no relacionamento e essas brechas que a gente vai dar, né? A gente precisa pedir perdão mesmo estando certo. É verdade. Inclusive, né, esse podcast, ele foi feito, né, um direcionamento de Deus, porque eu vi aqui muitos casais... tem essa questão do solteiro esperar, isso é difícil, mas também tem essa questão de você casar, esperou tanto por isso, casou, e aí depois o casamento é destruído, porque não consegue se relacionar um com o outro. E eu vi a importância da gente falar sobre isso, porque o inferno tá querendo destruir tanto as famílias, tanto tocar em cada família, cada casal, e aí a gente tem se levantado, vocês têm se levantado, né, pastor de igreja, pra falar assim, não, tem lugar sim para família, o Senhor escolheu, tem família no reino de Deus, a gente pode construir uma família abençoada pelo Senhor, né? E uma geração que, né, ninguém nem quer saber mais de ter filho, de ter família, de ter nada, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Mas eu acho que é a mentalidade também, Isa, porque uma das coisas que nos ajudam a vencer os conflitos ou a chateação que às vezes acontece, é a gente saber assim, cara, é para sempre. Então vai ter que resolver. Então vamos resolver? Vamos pedir perdão? Porque não tem outra escolha. Ficar emburrado não adianta. Com o outro, porque é pra sempre. Casou, é uma coisa que a gente sempre conversa. Casou, filho. Então já era. Agora é até Jesus voltar ou nos levar, não tem outra opção. Então a gente tem que resolver aqui, tem que ter maturidade, resolver e tentar aliviar o ambiente, sabe? Tornar a nossa casa um ambiente leve. Realmente, através da comunicação, da brincadeira. A Mônica fala, assim, que ela queria ter uma câmera escondida em casa. Porque em casa eu sou muito palhaço, assim, porque, cara, é o meu ambiente. É a minha esposa, então ali eu posso ser eu, posso brincar, posso zoar, né? E então, assim, é bem legal você construir isso, é bem legal. Essa noite eu tava no sofá, ele foi deitar antes que ele tava cansado. Aí, de repente, eu escuto o barulhinho do pé saindo. Eu falei, ele vai vir aqui.
pra eu dormir. Ele chega e fala assim, eu não consigo dormir sem você, vamos dormir comigo. Eu tava no sofá, ele tava no quarto. Eu acho que é tão legal isso, sabe? Eu acho que isso apimenta o relacionamento, traz um amor diferente, um carinho, um cuidado. E a gente tem que ter essas vulnerabilidades e ser você mesmo no relacionamento. O que eu acho muito legal no relacionamento de vocês é o seguinte, quando a gente cresce na igreja, sempre tem aquela história, a esposa do pastor tem que ser isso, ela tem que cantar, ela tem que dar a palavra, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E assim, no relacionamento de vocês, a Mônica, ela teve um tempo de conversão, né, de tá se envolvendo com o Senhor, tava fazendo carisma e tal. Só que ela não cresceu no berço, tipo, desde sempre tava lá na igreja, né? E aí o João vem e fala assim, não, vamos que a gente vai aprender junto, a gente vai um com o outro, vamos caminhar junto. E quebrou todo esse negócio que o pessoal já fala, né? Falou assim, mas precisa ser essa pessoa. E a Mônica chegando... Gente, eu tava no primeiro dia, um dos primeiros dias que a Mônica chegou lá na Lagoinha Osasco, e a Mônica, ela é super chique, ela é fina, ela se veste super bem. E ela chegando lá, oi, João! Oi, gente! Com uma bolsinha assim, com um moletom assim, com um sobretudo bem chique da Europa. A Isa não tava muito diferente, não. Ela também é toda chique. Mas eu falei, agora achei uma amiga toda chique pra ir comigo. Toda poderosa. Então, assim, que legal que vocês estão aprendendo um com o outro. A Mônica com você, o João com você também. Os dois se ensinando. E é muito legal ver isso. Isso eu admiro muito no João. Porque desde o início, ele nunca, mesmo ele tendo uma caminhada maior, sendo professor, tendo feito teologia e tudo mais, ele nunca me diminuiu. Ele nunca falou, você não sabe, você é nova convertida. Nada disso. Ele sempre falou pra mim algo muito que me marcou. Que ninguém é tão sábio que não tenha algo pra aprender com outra pessoa. Então, eu acho que é muito isso. O João é assim, em casa ele me apoia, fala, tá certa. Ele fala, vamos aprender junto. Então, ele não, por mais que ele saiba algo, ele não diz que sabe pra tentar me diminuir. E eu acho que isso é muito importante para uns casais. Até quem tá mais tempo na igreja, conhecer alguém que é mais nova, não diminuir, não falar, você é nova convertida, você não sabe, mas é porque você conheceu Jesus agora. E não, isso tem que quebrar a real, assim. E as palavras têm poder, né? Exatamente. Então, a nossa missão como homem é potencializar, a gente conversa bastante sobre isso, é potencializar a nossa companheira. Então, não adianta você, que às vezes está em casa também, e às vezes tem uma companheira... A palavra liberada, ela faz aquilo que lhe apraz ao Senhor. Então, quando você profetiza, como você declara a bênção, há de acontecer também na sua casa. Então, esse contexto de vocês na igreja, né? Quando a Mônica chegou na vida do João ali, como que foi, né? Porque aqui várias perguntas e uma aqui também tá. E qual foram os maiores desafios de vocês como casal? Quais são, né? Como líder? Né? Porque vocês, casal líder, quais são os maiores desafios que vocês têm assim na igreja ou no dia a dia? E aí, quer falar? Primeiro? Fala tu primeiro. Eu não lembro. Na igreja foi mais difícil, mas assim, eu sempre tive convicção do chamado, do propósito de Deus na minha vida. Porque desde quando eu tive encontro com Deus, não quando eu fui na igreja, porque como eu falei, eu ia desde pequenininha, desde 4 anos de idade, mas eu não era cristã, eu não tive um encontro com Deus, eu só ia na igreja, ouvia a palavra e não entrava no meu coração. Então, nesse momento, desde quando eu tive esse encontro com Deus, Deus sempre falou muito acerca do meu chamado, das coisas que Ele ia fazer, sobre o chamado pastoral. Então, eu sempre me posicionei nesse lugar, eu entendi. Deus realmente me convenceu, o Espírito Santo me convenceu, eu entendi esse lugar e comecei desde o início. Comecei fazendo teologia, busquei fazer o carisma, porque eu sempre tive certeza de quem eu era em Deus, do que Ele tinha me chamado e o que irá acontecer. Então, isso acho que facilitou um pouco nessa questão da gente estar junto, a gente caminhar junto. E eu sempre... Eu nunca... não foi por causa do João que eu comecei, por exemplo, a amar a GC, amar a célula. Isso antes de eu me converter. Eu já amava e já reunia as pessoas. Então, era algo já de dentro de mim, que Deus já havia colocado muito antes. Então, isso não teve essa questão, não teve complicações. Mas eu acho que a troca da igreja, chegar numa igreja nova, que eu não tinha amigos... ainda, isso eu acho que foi mais difícil, né, amor? Eu acho que, na verdade, assim, talvez o maior desafio, não só para mim, como também talvez vocês possam enfrentar isso em algum âmbito, é a questão que a Mônica nunca vai ser a Mônica, ela vai ser a esposa do pastor.
Ela foi a namorada do pastor, a noiva do pastor e a esposa do pastor. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas esquecem, às vezes, da humanidade. Que ela vai errar, ela vai falhar, ela vai aprender, ela precisa também passar pelos desafios que ela tem que passar, e é uma coisa que eu sempre falo isso para ela, e as pessoas não têm essa percepção e essa visão. Então, por exemplo, nunca vai ser a Mônica errou nisso, mas a esposa do pastor errou nisso, né? Tem esse peso. Talvez eu tô aprendendo agora a lidar com isso. Porque eu sinto que as pessoas trazem uma responsabilidade. Antes eu falava, não, nossa, nada a ver, eu não aceitava muito. Hoje em dia eu falei, cara, não vai adiantar. Eu falar, então bora melhorar, bora crescer, bora aprender, sabe? Colocando nesse lugar. Porque as pessoas trazem uma responsabilidade. Você não tem, não deveria ter essa responsabilidade. Mas acaba que as pessoas trazem. Então é se colocar no lugar e falar, gente, a gente busca todos os dias ser semelhante a Jesus. Então eu não vou ficar me colocando de não, o João tem mais tempo. Eu tô aqui agora, nesse momento, se Deus me colocou ao lado dele, a gente vai crescer juntos, então é tempo de eu melhorar, assim, de eu buscar ser transformada nessas áreas que ainda não fui e buscar realmente crescer nisso, né? E o que eu aprendi? Porque pra mim também é novo, né? Eu fui pastor solteiro muito tempo e de repente agora lidar com o ministério, com o casamento, com tudo isso, com a expectativa do povo em cima do meu relacionamento, da minha esposa. E a Mônica, ela tem a história de vida dela, ela tem os traumas dela, ela tem o que ela precisa melhorar, assim como eu também, né? Todos nós, todos os dias precisamos melhorar. Eu lembro que chegou uma época que eu queria proteger muito a Mônica de conflitos. Então, assim, as pessoas iam falar alguma coisa ou apontar algum erro da Mônica, eu queria justificar a Mônica, sabe? Eu aprendi que eu não posso ser assim, porque eu também estou impedindo, de certa maneira, o crescimento dela. Então, agora as pessoas porque a Mônica é isso. Vai lá falar com ela, resolve com ela. Para as pessoas poderem entender exatamente que a Mônica, ela não é o João. Entendeu? Ela é a Mônica. Então, e as pessoas têm que ter essa empatia também, que às vezes, o Michael, não sei se já sentiu isso por ser pastor também, falta às vezes na família pastoral essa empatia. Todo mundo pode errar. A família do pastor tem que ser perfeita. Né? Todo mundo pode desanimar. O pastor não. Todo mundo pode ter mau humor. O pastor não. Então, assim, tirar um pouco isso, e eu tô aprendendo a lidar melhor com isso. Então, hoje, eu não assim, tento proteger a Mônica. Não gostei de tal atitude da Mônica. Senta com ela, resolve. A mesma coisa a ela. Antes eu ficava assim, não, fala com jeito. Agora, resolve, vai lá, resolve. E tem funcionado. E faz parte do processo, né? Porque o Michael conhece o coração da Isa, vive com ela e sabe quem ela é. O João conhece meu coração, sabe? As pessoas não. E a gente precisa tá ali sempre melhorando, em busca de aprender a falar, aprender a conversar. As pessoas precisam realmente nos conhecer, né? Exatamente, faz parte. E tem uma pergunta agora, amor? Eu tenho mais uma. Pode falar, pode fazer. A gente tá prolongando demais nas não, respostas. não. Tá ótimo. A pergunta que não quer calar, né? Penso em filhos. Porque assim, isso é muito claro. A pessoa não tá namorando, tá solteira. E aí, vai namorar quando? Aí começa a namorar. Aí tá namorando, vai noivar quando? Aí noiva. Aí vai casar. Aí agora, né? A pergunta que vocês devem ouvir muito é essa, né? E os filhos, pensam, não pensam? Pensamos, oramos, planejamos, entregamos a Deus. Uma coisa que a gente fez foi conversar. Logo que a gente casou também, como que a gente lidaria com isso. Porque existem casais que esperam 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ou então, quando a gente tiver um planejamento, gosta de fazer um planejamento. Tem algo de errado nisso? Nenhum. Mas eu sempre falei pra Mônica, a gente sentou e conversou e falou assim, cara, a gente confia em Deus. O propósito de Deus é a família. Então, vamos entregar para Deus. Então, a gente nunca usou, né, nenhum tipo de contraceptivo ou coisa do tipo. E igual eu tô falando, nada contra, acho que vai de casal para casal. Mas no caso, eu e a Mônica, eu brinco que a gente tá na dispensação da graça. Então, assim, na hora que vier, vai ser bem-vindo. A gente sonha, a gente brinca, né? A gente ora. Eu oro na barriga dela. E a gente... Porque o meu sonho sempre foi ser pai. Então, assim... Eu tenho muito isso. A gente tem nome, a gente já sabe que vai ser um menino. Exatamente. Então, pensa sim, planeja. De certa forma, sim, porque a gente tá tentando, né? Eu aprendi isso. Antes falava assim, vocês estão tentando ter filho? Não. Mas vocês estão usando algum contraceptivo? Não. Então, estão tentando, né? Então, agora a gente tá tentando. Pronto, Mas não é naquela expectativa, tipo, agora vai, agora não sei o que lá. Não, é mais natural. mesmo...
Tá nas mãos de Deus, tá mesmo descansando no Senhor. A Lagoinha Osasco, nesse exato momento, tá fazendo festa, todo mundo lá, esperando essa pergunta. Falando, não, e aí, você sabe que, Isa, é interessante que a cada 5 pessoas, toda semana, de 5 pessoas, 4 pelo menos vêm com uma visão ou com um sonho que a Mônica tá grávida, anunciou a gravidez, ou é um menino. A gente brincou esses dias que a gente tava sonho, visão e profecia, tudo. Que não vai ter nem chá revelação, não vai ter graça. Menino, gente. É menino, gente. Oh, meu Deus. Caminhar com Deus é isso, né? Eu tô orando pra ser gêmeos, um menino e uma menina. O menino eu tenho certeza, a menina der a graça, super graça de Deus. Super abundante. É isso aí. De Deus. Gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Que não tá nessas perguntas, mas veio aqui na minha mente. Quando a gente marca um casamento, aí o pessoal sempre fala, marca o casamento que os milagres começam a acontecer, não é? Fato. E aí, até, né, pra edificar a nossa vida que a gente tá fazendo, realmente, né? Estamos nessa fase. Tá difícil, mas a gente tá crendo na provisão de Deus. Amém. E a provisão. A provisão. Glória. Eu queria que vocês contassem um testemunho, algo que aconteceu no casamento de vocês, ou nesse preparo. Pegar a lista aqui. Entre tantos, tem uma especial lista pro pessoal ser edificado, sabe? Eu acho que assim, ó, de verdade, eu e a Mônica, pra quem não sabe, a Isa, como é que sabe, a gente levou 8 meses de relacionamento, né? Foi muito rápido. Namoro, entre namoro e noivado foi 8 meses. Orar, se conhecer, namoro, noivado e casamento. As fasezinhas ali, ó, check. 8 meses, porque assim, eu acho que a gente romantiza demais o relacionamento também. Que a gente fica esperando assim, Deus vai falar, é ela, e vai ter aquele frio na barriga. E cara, eu falei assim, não é assim. O amor é uma escolha diária. Então eu tenho que conhecer realmente assim, tem os mesmos princípios, os mesmos valores, tá ok? Ok. Então, vamos lá, vamos dar um passo. A gente sempre mas espera, eu entendo isso, amor, mas vamos lá. Teve várias evidências também. Não, sim, conta teve aí. Respostas de Deus. Como não, mas a pergunta é outra. Não, mas agora eu quero saber essas coisas. A gente tinha falado disso. Teve na questão, tipo assim, de a Mônica mesmo pedir confirmação, uma pessoa chegar e orar pra... Na hora. Eu falei assim, Senhor, eu queria conhecer mais o coração dele e tal. E Deus ia me mostrando, pessoas falando dele, que ele era homem de Deus e tal. E todo mundo conhecia ele. Aí teve uma outra questão que eu fui orar um dia e falei, não, Deus, mas... Ele falou assim, ora por mim. Eu falei, tô indo pra igreja dele, ora por nós, né? Eu fui orar ajoelhada, a hora que eu tava ajoelhada orando, chegou uma pessoa, encostou em mim e falou assim, não sei o que você pediu pra Deus, perguntou, mas Deus manda te dizer que é um novo tempo na tua vida. Uau. O João recebeu várias palavras, falando assim, não olha mais pro passado, pra trás, olha pra frente. Um dia eu tava entrando no Uber, e aí eu falei que era... Do novo de Deus. Tava entrando, o velho tava saindo e o novo tava entrando. Teve várias confirmações de Deus. Deus falou ao coração dele. E a gente começou a orar então pelo casamento e eu ouvia isso, marca a data e Deus vai entrar com a provisão. E a gente marcou a data. E a gente pôde ver, assim, testemunhar mesmo. Um caso específico, acho que é muito complicado de ter, talvez do vestido de casamento. Nossa, do vestido, do vestido. Essa história do vestido aí, do vestido de noiva talvez seja mais assim, né, que surpreendeu mesmo. Ele ganhou. Senhor. Mas assim, de verdade. Ele ganhou o palito, o blazer dele, a roupa dele. E daí, beleza, eu falei, tava vendo um monte de vestido e eu queria um vestido e tal. Eu falei, nossa, eu não sabia que era tão caro um vestido de noiva, procurando e tudo mais, né? Aí, eu tava um dia vendo vestido e achei um estilista e falei, eu quero fazer um vestido e tal. Perguntei pra ele passou um super alto. E aí eu falei assim, não, vou fazer o mais básico, né? O que eu sonhava, mas vou fazer o mais básico e daí é 10 mil reais, eu acho que era na época. E eu falei, beleza, vai ser esse, tá ótimo. Falei pra ele. Aí ele falou assim, quê? 10 mil? Eu acho que era quase 10 mil, 15. Era 15 gente mil. Que é homem, já 15 bate mil. Aquele... Aí ele, quê? Vamos orar. Aí ele começou a orar. Foi no mesmo dia, né, amor? Nesse mesmo dia, à noite, uma amiga, que não era amiga, não conhecia, hoje em dia virou nossa amiga e tudo mais, mas uma moça mandou um direct pra ele no Instagram, falando assim, pastor, o Espírito Santo tem me incomodado há muito tempo e eu não tava entendendo, mas hoje eu decidi falar com o Senhor. Eu não tô conseguindo dormir, eu tenho um vestido de casamento que tá aqui há 6 anos, tentei vender, tentei fazer muitas coisas, e era do Lucas Anderi. Depois eu nem conhecia, eu fiquei sabendo que é um estilista, que é muito bom e que tem vários vestidos, e a galera toda acha super sensacional, realmente é muito bonito.
E aí ela não conseguiu vender. E seria fácil vender pelo preço que ela tava pedindo e nunca conseguiu, tava guardado. E aí eu nem sabia disso. Depois depois de casar que eu descobri, que eu fiquei sabendo. E aí nesse dia, o João falou... me mandou um print dela falando que queria me dar o vestido, que ela tinha sentido no coração, que eu podia fazer o que eu quisesse no vestido, que tava lá guardado, e ela queria dar pra gente esse vestido. Beleza, aí marquei de tomar um café com ela, conhecer ela e tudo mais. Pasmem. Quando eu fui ver o vestido, eu tinha uns prints de alguns vestidos que eu queria, era exatamente como eu queria. Nossa. Aqui, a manguinha comprida, com renda, branco, princesa, bem romântico, do jeito que eu amo. E aí eu fui provar o vestido. Mais uma. Não precisei fazer ajuste nenhum. E era uma coisa que a gente ia acabar gastando. E não ia ser como eu pensava. Mas Deus realmente providenciou todos os detalhes. E nisso, perfeito. A vontade dele é boa, agradável, perfeito. Faz infinitamente mais, realmente, que a gente imagina e a gente pensa. Eu vi a graça de Deus real, assim, nesse momento. Que eu falei, nunca imaginava. Beleza, ganhei o vestido que eu queria e tal, como era. Não precisei fazer mudança nenhuma. Mas nenhum ajustezinho, gente. Pense, ela tinha o mesmo Deus, corpo. Assim. Mas um testemunho pra edificar. E a questão, na verdade, também, assim, a gente sempre recebeu muita palavra do seguinte: sonhe que Deus vai prover. E realmente, assim, tudo ali, do jeito que a gente fez, o noivado, a cerimônia do casamento, foi tudo como a gente tinha sonhado. E eu brinquei com a Mônica na semana do casamento. Profetizei, né? Eu falei pra Mônica assim, ó, a gente vai sair desse casamento com tudo pago. Uau. A gente não vai ficar com dívida do casamento. E assim foi. A gente saiu do casamento com tudo pago, inclusive a lua de mel ainda deu pra investir, ainda deu pra ofertar na vida de um monte de gente. Deu, que nos ajudou. A gente ganhou foto, a gente ganhou vídeo, a gente ganhou muitas coisas no casamento, assim, músico, muita coisa mesmo. A gente ganhou, Deus abençoou, de certa forma as pessoas abençoaram a gente. E aí até então a gente não ia investir nisso, né? Como sobrou dinheiro no final, a gente resolveu abençoar a vida deles também. E deu pra investir até na empresa. Né? Tipo assim, então assim, Deus fez além do que a gente pediu mesmo. Eu lembro que quando a gente foi conhecer o local, isso me marcou muito. A gente foi conhecer o local do casamento e a gente olhou um pro outro e falou assim, é aqui, vamos casar aqui. Quando foi assinar o contrato, a dona do espaço sentou na nossa mesa, olhou pra Mônica e falou assim, você é uma Barbie, eu amei você, não sei. E ela começou a dar desconto, ela começou a colocar coisas na cerimônia que a gente nem tinha fechado. Ela, não, esse daqui eu vou dar, esse daqui é pelo da casa, esse daqui... E depois, conforme foi indo, ela também deu várias coisas pra gente. No dia, tipo assim, a gente teria que entrar com valor, por causa às vezes quebra um utensílio ou outro. Cara, não, quebrou algumas coisas, ela não cobrou nada. Fica tranquilo e não sei o que lá. Então, assim, a gente pôde ver a mão de Deus em todas as coisas mesmo, né? Foi muito... Então, é de verdade isso. Se você tá aí, vai casar, tem esse desejo, marque a data, presente a Deus, descanse no Senhor e só vai. Porque você vai ver Deus provendo, né? Eu sempre falo assim, o fase do noivado, depois que você marca a data, é uma fase desgastante, mas uma fase de milagre. Isso é maravilhoso. Amém. Estamos prontos para receber. Senhor, em nome de Jesus. Já recebemos já. Mas é verdade, eu já vi tantos testemunhos de Deus fazendo, né? Porque casamento é uma bênção do Senhor. Deus quer que haja casamentos, né? É da vontade de Deus. Então, assim, por que ele não abençoaria, né? É verdade. Então, você que tá aí esperando para marcar a data, não sabe como vai fazer, não sabe como que vai ser a situação... Deus, ele já tem tudo providenciado. Sonha, é só você dar o passo, né? Sonha que Deus faz. Ore, presente ao Senhor, que vai dar tudo certo. É verdade. E tem um versículo que a gente gosta muito, né? Lembra que era... que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado, né? É verdade. Então a gente sempre se apegou muito nessa verdade. A gente orava, a gente trazia realidades sobre o casamento, né? Em oração junto, orando pelo dia, orando pelas coisas. Uma coisa que a gente também colocou no nosso coração cinza, que nada do que ofertasse na nossa vida a gente ia entender que era da vontade de Deus que a gente desfrutasse daquilo. Então, às vezes poderia ser assim, não é o copo que eu sempre sonhei, mas é o copo que nos deram. Então, essa é a vontade de Deus para nossa vida. A gente vai se alegrar. Amém. E a gente se alegrou a cada detalhe. Uau. De verdade. A gente já vai caminhando pro final, né? Infelizmente. Passa voando. Passa muito rápido, é tão gostoso, né? Eu queria que vocês dessem uma palavra para quem tá esperando. A gente falou bastante sobre casamento, acho que a pessoa já recebeu. Mas quem tá nessa fase de espera e não apareceu ninguém, ou já se frustrou tanto em relacionamento, igual a gente desanimou, já se frustrou, né? antes de conhecer uma pessoa. Já desanimou, mas teve um momento que Deus foi lá e deu uma palavra e tal.
Então eu queria que vocês fossem essas pessoas, né, incentivadoras para eles perseverarem no Senhor. Eu acho que, na verdade, Deus é um Deus que a gente o tempo todo evidenciou aqui, é um Deus que ama família, é um Deus que ama relacionamento. Quando Deus ele olhou para Adão no Jardim do Éden, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E essa é uma realidade, uma verdade até hoje no reino de Deus. Então, apresente as suas frustrações, as suas dores ao Senhor, permita com que Ele use pessoas para curar essas feridas e essas dores também. E lembre que o tempo de espera, na verdade, não é um tempo perdido, mas é um tempo de preparo, porque nós não vamos ser mudados e moldados quando nós conhecermos alguém. Nós precisamos estar prontos para quando isso acontecer. É claro que 100% pronto ninguém vai estar, porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o fim. Ou seja, nós estamos em obra constante todos os dias, mas nós precisamos entender esse princípio de nos preparar, porque a sociedade prega para nós que nós nos relacionamos e nos casamos para ser feliz. Mas a verdade é que no reino de Deus, biblicamente falando, nós nos casamos para fazer o outro feliz. Então encontre a sua satisfação no Senhor, encontre a sua alegria no Senhor, sirva ao Senhor de todo o coração, desfrute da presença de Deus, seja cheio e completo dele, porque quando você encontrar alguém segundo o coração de Deus, vai vir para transbordar, não para te encher, mas transbordar daquilo que Deus já tem derramado na sua vida. É isso, e vai multiplicar, né? Eu brinco que a gente multiplica tudo isso, todas as bênçãos do Senhor. E como o João falou, desfrutar desse tempo. Por várias vezes eu pensei que eu não encontraria alguém, que não existia e que estava escasso, como muita gente fala, isso daí é raridade. Eu imaginei, mas Deus tem uma palavra e Deus é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas. E você tem promessa, ele irá cumprir todas essas promessas na sua vida. Então, por mais que em algum momento você se decepcionou, você passou por um relacionamento abusivo, por um relacionamento que não foi da forma que o Senhor tem para você, que se decepciona muito, acredite, há esperança, e há esperança em Deus. E Ele faz realmente infinitamente mais que a gente imagina e a gente pensa. E hoje eu digo que estou casada com um homem de Deus de verdade, passei por muitas questões, passei por vários relacionamentos abusivos, mas há esperança em Deus, então nossa esperança está nele. Desfrute desse tempo, desse processo, onde você será transformado, onde Deus irá realmente curar suas feridas. Aproveite esse tempo da melhor forma, servindo ao Senhor. E Deus irá fazer com certeza, eu creio, porque assim como Ele fez na nossa vida, na minha vida, na vida do João, na vida da Isa, Ele vai fazer na sua. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu para você. Então não desanime, é possível sim ter um relacionamento saudável com uma pessoa incrível de Deus de verdade. Eu falo que encontrei o meu amor. Amém. Ai, que lindo, esse homem. Amém. Espero que você tenha sido abençoado com esse podcast, que a gente tem uma lembrancinha, né, pra dar pra eles, pra esse casal. Aqui, ó, um chocolatezinho, uma xícarazinha pra Mônica. Adorei, rosa, né? amei. Pra vocês compartilharem aí. É só uma lembrancinha mesmo, obrigado, tá? gente. Pra vocês lembrarem do Ouça Ela sempre, né? Agora o quadro novo, ela e ele, e vai ser demais. Vocês estão estreando, hein? Amém, que bênção. privilégio, hein? Curta Bênção. Bastante, compartilha e não perde nenhum, porque eu creio que vai edificar muitas vidas. Ativa o sininho, é isso, né? isso aí. Ativa, curte, comente, compartilhe, faça tudo, porque mais pessoas precisam ser edificadas. E justamente, a gente quer agradecer você que está aí assistindo esse podcast até agora. Muito obrigado pela tua participação, pela sua audiência nesse canal. Se você não se inscreveu, como foi falado aqui, se inscreva no canal, curta, dê o like, não é não? É isso aí. E também eu quero falar de um patrocinador maravilhoso que tem apoiado demais o nosso podcast, tem sido abençoador, e eu quero que também te abençoe, né? Você precisa passar no Instituto Marçal. Já procura aí no seu Instagram, Instituto Marçal, porque eles fazem botox, harmonização facial, clareamento. Tem de tudo. Clínica odontológica, estética. Você que vai casar, vai lá, ó, Instituto Marçal, já faz tudo, já faz botox, já coloca tudo que vai ser bem. Se faz clareamento pra sorrir bem, né? Tem que sorrir assim, ó, lá no casamento, que tem um monte de foto sorrindo, ó. O João e a Mônica, tava vendo as fotos, estão sempre assim, ó. Tem que estar com o sorriso branquinho. Eles têm fotos infinitas, porque sempre é uma foto diferente que tá postando lá. É verdade. Então, gente, ó, vai lá, @Instituto Marçal, e já investe em você. Você é o primeiro investimento que você tem que fazer. E aí, daqui a pouco, quem sabe não aparece um varão, uma varoa pra você, né? Então, É isso. É isso aí.
Então, eu queria também te agradecer pela sua audiência, agradecer a Mônica, o João. Gente, foi muito bom estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais esse quadro e que cada casal que passar por aqui vai edificar muitas vidas. Que vocês continuem sendo essa voz para a nossa geração também, em nome de Jesus. Amém. E na próxima, quem sabe, a gente não tá aqui, né? Eles já contam sobre maternidade, sobre ter filho e tal. Daí o próximo a gente vai vem ser com o sobre João maternidade. Exatamente. E é isso aí, gente. Muito obrigada por você ter acompanhado. Compartilha, se inscreva, vai lá, ativa o sininho, que vai ser bênção pra sua vida. Seja um evangelista e já manda para suas amigas, hein? Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.